Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Nessa noite o Espírito Santo de Deus vem nos fortalecer, nos dar sabedoria, nos dar autoridade. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado em nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Eu estava ali vendo um filme evangélico muito forte, né? Um filme muito bom, que está, o nome do filme é A Forja. Foi a minha filha que assistiu e mandou assistir. E os personagens daquele filme é a mesma mulher que faz aquele filme, O Quarto de Guerra. Pensa nos dois filmes maravilhosos que eu aconselho você a assistir. Mas nesta noite eu quero render graças ao Senhor, né? Nós precisamos conhecer a Ele cada vez mais, da forma que Ele é, né? E a gente vendo ali, a gente vai observar que quando nós nos reunimos em oração, não importa a luta que você esteja passando, não importa a situação que você esteja passando, mas quando nós nos unimos em oração, mesmo distante, mesmo que eu esteja aqui, você esteja aí no seu lugar, mas quando nós descemos num mesmo propósito, clamando a um só Deus, nós vemos o manifestar dele nas nossas vidas, amém? E aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26, diz assim, o contexto aqui vai dizer assim, cada um deve levar a sua cruz, né? Então, quando nós queremos servir a esse Jesus, viver com Ele, viver os preceitos dEle, deveremos sim levar a nossa cruz. E diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz. E siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, versículo 25. Porque que aproveito ao homem granjeará o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque aquele que de mim é e das minhas palavras se envergonha, dele se envergonharei. O Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra aqui é muito forte, né? Então, Jesus está dizendo que aquele que quiser seguir a Ele, andar com Ele, negue a si mesmo, né? E aquele que quiser ter a vida eterna, perca ela, a sua própria vida, porque vai perder a vida aqui neste mundo, perder as coisas deste mundo para ganhar a vida eterna, né? Aleluia. E ele diz mais, aquele que se envergonhar dele aqui, ele também, naquele grande dia que ele vier na nuvem de glória, ele também se envergonhar de nós, se assim nós fizermos, né? Perante o Pai. E olha, eu vou dizer uma coisa, quem fizer isso vai perder muito, muito mais, né? Então a palavra do Senhor é bem clara aqui, né? Que quando nós servimos ao Senhor, quando nós tomamos uma atitude de estar com Ele, nós vamos ter que deixar muita coisa para trás, né? Tudo que não agrada a Ele. Por isso que Ele diz, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, porque não é fácil. Nós vamos ter que nos afastar de muitas coisas, né? Nos abster e desistir de muitas coisas para servi-lo, para seguir retamente, para que lá na frente nós viemos, né, glorificar, né, ao Senhor na grandeza, na beleza da santidade dele, porque o nosso Deus é fiel. Amados, nós temos que estar constantemente orando ao Senhor para que Ele nos ajude a ser pessoas melhores. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, olha o que é que diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos acreditar nesse Deus. Nós não precisamos ver para poder crer. Porque até mesmo que nós vê Ele aqui, a Bíblia diz que nós morreremos, né? Porque tão grande é o poder dele. Então nós precisamos crer, confiar em tudo que Ele tem feito, né, por nós. Essa é a fé, né? A fé é o firme fundamento, né, daquilo que nós não vemos, mas que nós cremos que já tomamos posse. Olha o versículo 7. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para, aleluia, Jesus, glória a Deus, salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro de justiça, que é segundo a fé. Amém? Então, pela fé. Por quê? Porque quando Deus avisou Noé que teria aquele dilúvio, tinha muito tempo que não tinha chuva, tinha anos, e o povo começou a fazer chacota da cara dele. Não é diferente dos dias de hoje para mim e para você. Então, nós temos que ter essa fé, né? Pela fé também, aleluia, tantos homens de Deus, né? Abraão pela fé, ele deu o seu primogênito, o prometido de Deus, ao próprio Deus, né? E porque ele subiu ali naquele lugar, tendo a certeza que Deus enviaria o cordeiro para ele. E assim foi, né? E ele, pela fé, é chamado pai da fé, né? Pai de multidões, porque ele creu tão somente que Deus prepararia o cordeiro. E assim foi, né? Então que nesta hora de hoje o Espírito Santo venha permanecer conosco, nos dá sabedoria, nos dá autoridade, para que nós possamos caminhar com Ele a cada dia, para que toda barreira, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que tem tentado nos paralisar, venha cair por terra, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, para que nós não vemos mais apenas falar, mas viver as promessas do Senhor. Pela fé nós vamos orar e tocar nas pessoas, elas sejam curadas, sejam libertas, porque o Senhor já nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Que nesta hora de hoje o Espírito Santo de Deus vá de encontro à tua petição, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele é galardoador, ele é tardio em se irar, né? E o amor do Senhor dura para sempre, e que Ele é um juiz reto, que a justiça do Senhor venha de encontro da minha vida e da tua vida, que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado nas nossas vidas, e que a nossa petição chegue diante do Pai, né? E que nós devemos crer a cada dia mais na bondade do Senhor sobre nossas vidas, e que nós vamos ter um encontro real e notório ainda nesse tempo, nessa terra, né, com aquele que nos prometeu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nesta noite o Senhor esteja conosco, que nós venhamos deitar e descansar, saber que o Senhor é fiel e que Ele permanece com cada um de nós, com os nossos familiares, que nós não estamos só, que essa guerra não é nossa, porque o Senhor peleja por nós. O Senhor tem pelejado e vai permanecer. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo e que o nome dele seja sempre exaltado em nossas vidas. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Amém?